Estamos aqui iniciando o nosso projeto, nosso podcast de cases da Smile, né? São os nossos alunos, ex-alunos, né? E as histórias desses nossos ex-alunos, né? Histórias reais. A gente vem aqui contar um pouco, né, sobre a trajetória depois de ter conhecido o nosso instituto, de ter feito curso no nosso instituto. E hoje eu estou muito feliz aqui porque eu estou recebendo Davi, e hoje é o nosso professor também na Smile, mas que começa lá atrás, né, Davi? Como nosso aluno, né, no curso de especialização em ortodontia, né? Comecei na SMAI em 2010 como aluno de especialização. Só para me apresentar, meu nome é Davi Alencar. Hoje eu sou coordenador do curso de pós-graduação, né, de especialização de ortodontia no Instituto Smile. Então já são 14 anos de casa, Marcelo, muito tempo lá. Parece que foi ontem, né? Fui conversar com você em 2009, na verdade, para conhecer o curso. Estava na dúvida onde que eu ia fazer. Conheci o curso, o ambiente lá da clínica. Você me explicou algumas coisas de organização do curso. Ali eu já fui fisgado. Mas teve uma história, você fazia um pouco de dentística antes, né? Então, em 2009 eu estava no final do curso de especialização de dentística da UF, né? Eu comecei, a minha graduação foi lá na UF, e quando eu comecei meu curso, eu resolvi fazer por conta da ortodontia. Entrei na odontologia para fazer orto. Eu fui muito bem tratado pela minha dentista na época, daqui de Niterói também, e falei, é isso que eu quero, essa vida que eu quero, trabalhar com gente, trabalhar no ar-condicionado, mexer um pouquinho no aparelho. Tinha curiosidade para saber como é que funcionava aquele aparelho ali, né? Como é que ela fazia para os dentes irem para o lugar. E eu lembro que o meu caso foi um caso que durou 1 ano e 6 meses, por aí, numa época que a galera ficava 6 anos de aparelho. E tirava dente, eu não tirei dente nenhum. E aí, É extracionista da ortodontia. anos 90, né? No Rio de Janeiro, então. E aí eu falei, eu quero isso pra mim, pô. Ela fez a minha vida mudar, né? Me deu uma qualidade de vida sem que eu precisasse tirar dente nenhum. E trabalhando uma vidinha ali, parecia pra mim, fora daquele paciente, pô, uma vida tranquila, né? Saudável. Coisas tranquilas, sem muita invasividade. Só conversa, eu mexi um pouquinho no aparelho e só conversar. E eu falei, eu quero isso pra mim. Entrei na UF pra isso e mudei de opinião no meio do caminho ali, acabei desistindo, indo parar na dentística. E, Davi, por que que você, quando você conheceu a gente, o porquê Smile, o que que te chamou a atenção ali na nossa escola, né? Nessa época a gente tinha ali 2 anos, a gente já estava trabalhando com a parte de cursos de pós-graduação. A gente inicia em 2004 um projeto para realmente transformar sorrisos, autoestima com o paciente. Só que a gente começou a ter um volume muito grande de pacientes, então começamos a ter outros profissionais trabalhando com a gente, montamos equipe, fomos vendo certas lacunas. Eu já tinha iniciado a minha formação em ortodontia de estrito sensu, já estava fazendo mestrado, já tinha terminado, na verdade, o mestrado em São Paulo, capital, tinha feito a pós em Bauru, e aí eu comecei a ver que existiam lacunas nos profissionais, principalmente na área de diagnóstico. E aí em 2008, a gente começa em 2004 com o paciente, em 2008 a gente vira escola, e você logo em seguida, o que te chama atenção para você, cara, vou fazer o curso de especialização em ortodontia na Smile? Então, o que me fez chamar a atenção da Smile é o contrário do que me fez largar a ortodontia. O motivo de eu ter feito dentística no meio do caminho é que aquela orto da faculdade é uma orto voltada para radiografia, né? Radiografia e modelo de gesso. E quando eu fiz isso durante a minha graduação, eu me desapaixonei pela horta. Eu vi que a rotina, eu achei que a rotina da horta fosse totalmente diferente daquilo que eu tinha visto no meu tratamento. E esse é um ponto importante, né, Davi? Que na graduação, muitas das vezes, a gente não tem, comigo aconteceu isso também, a noção clara do que é aquela especialidade, porque, não sei se é felizmente ou infelizmente, né, o motivo, mas a graduação, na minha visão, pelo menos na minha época, hoje conversando com alguns alunos, eu acho que até deu uma caminhada um pouco melhor, mas a graduação ela ainda tem uma distância quanto ao que vai ser realmente a nossa prática do dia a dia naquela especialidade. Eu, quando eu passei pela cadeira de horta também lá atrás, poxa, será que a horta é isso? Né? Eu ficava vendo radiografia, fazendo dobrinha para aparelhos, né, mais aparelhos
com acrílico, fios de aço, mas não tinha uma visão mais clara da amplitude da horta em sentido de aplicação e de diagnóstico, uma coisa mais morfológica, vamos dizer, não era. Isso faz a gente se desencantar um pouco, né, da graduação, né? Eu vinha motivado de uma ortodontia não extracionista de baixo tempo de tratamento, né? E aí, durante a graduação, eu vi casos em que 1 grau na cefalometria determinava uma extração. E muita gente extraindo, né? Muitos dos casos dos alunos da minha turma com extração. E aí eu vi que não era aquilo que eu pensava, né? E perguntando para os professores, eles falavam, 24 meses a perder de vista um tratamento. Então aquilo me desiludiu um pouco. O fato de a gente ver radiografia e não ver paciente também me desiludiu um pouco. E aí, quando eu resolvo fazer especialização de dentística, a Débora, na época minha namorada, hoje minha esposa, ela estava fazendo especialização em outro local e me falou, talvez não seja bem assim. E aí eu comecei a abrir a minha cabeça para a possibilidade da ortodontia na graduação, como você falou, na verdade, ser diferente do que é a ortodontia na realidade. E fui conhecer alguns locais, fui indicado para a ESMAR e na conversa lá, foi até com você mesmo, na conversa contigo, você já focou bastante nisso, sem nem saber que era um dos motivos pelos quais eu estava procurando, né? Que o diagnóstico era o foco lá de vocês e era focado na filosofia capelosa, que você me explicou que era voltada para a face do paciente, né? O paciente, olhar para o paciente, era a base do nosso diagnóstico. Depois vinha todo o resto. Tinha algumas referências anteriores do curso também, e aí entendi que aquele era o meu lugar, ali que eu devia estar. Gostei da nossa conversa e... a gente tem uma história muito grande, né, ligada à UF. Não sei se é proximidade geográfica, acredito também. Nossa escola, né, nosso instituto muito perto da UF. E aí começou a vir um ou outro aluno de graduação, né, terminava a graduação na UF, vinha fazer especialização com a gente. Aí um começa a comentar com o outro, caramba, fui lá fazer o curso e gostei. Num momento onde a gente tinha muitas escolas focando muito mais em técnica, né, a Straightwire e Alexander, Cote, brackets, tipos de brackets, e a gente entra com uma proposta completamente diferente. É evidente que nós vamos trabalhar com os brackets e nós, né, gostamos mais, tal, mas não era o foco principal. O foco principal nosso era ter uma metodologia que fosse direto ao ponto. E eu brinco que quando eu começo a fazer ortodontia, na minha pós-graduação, eu gostei muito da formação que eu tive iniciante lá em Bauru. Por quê? Porque era o meu sonho. Eu sempre falei isso desde a graduação, eu quero fazer uma ortodontia, mas eu quero conhecer o meu paciente na sala de espera. E o meu paciente ou seja, quais são os problemas que ele tem, né? Se são problemas difíceis de serem solucionados ou não, porque naquela época, né, falar de problemas esqueléticos ou dentários, né, eu nem pensava nisso, mas isso era uma grande inquietude que eu tinha. Quando eu encontro essa filosofia, né, que depois a gente acabou fazendo uma história aqui no Rio de Janeiro, e estamos ainda, né, nessa história da nossa especialização focada no diagnóstico, com bases morfológicas na face, para que o nosso aluno entenda quem é o paciente, e a partir daí, quando eu olho a oclusão, eu tento entender, né, em quem está carregando essa oclusão, quais as possibilidades e limitações que eu tenho para agir ali. Então, quando eu conheço essa filosofia, isso foi muito gratificante para mim, né? Então, vamos ensinar a ponto do nosso aluno entender quem é o paciente também, analisando o paciente de fora para dentro, né? Eu acho que hoje, Davi, não sei se você concorda, mas com tudo isso, da harmonização orofacial, da estética branca, vermelha, que é trabalhada na odontologia, da morfologia da face, eu acho que tivemos uma melhora muito grande, né? Mas naquela época não era tão comum assim para a ortodontia. Era um foco muito voltado para radiografia, cefalometria, e a gente veio mais ou menos nessa direção. Davi, isso virou realidade realmente? Tipo, você começou na especialização com a gente e viu aquilo que vai realidade não, cara, é isso mesmo. O Marcelo não me enrolou ali quando ele fala que não, meu curso é diferente, porque a gente foca assim, não, foi o quê? Com 1 ano de curso? Essa é uma dúvida das pessoas que nos procuram. Em quanto tempo eu vou conseguir, né? Você foi um caso real nosso ali. Então, com quanto tempo você já se sentia numa condição de, cara, posso trabalhar no consultório, já começar a pegar os primeiros casos, claro, sob a supervisão, né? De uma pessoa que tenha mais experiência, ou levar para um professor, mas quando você começou a sentir, cara, já estou entendendo um pouco do jogo, né? Aquela luz no fim do túnel, né? Alguns alunos falavam, Marcelo, ainda não estou vendo a luz no fim do túnel. Aí depois
curso vai avançando, né? Aham. Quando que você observou assim, pô, agora as coisas estão fazendo mais sentido, né, durante o curso? Então, tem 2 marcos importantes para mim, Marcelo. O primeiro marco é com 6 meses, quando eu começo a atender. Talvez tenha sido precipitado, mas eu, como eu te falei, eu tinha a Débora do meu lado. Ela já há 1 ano à frente na ortodontia, com anos de estágio, e eu me senti seguro para atender, para começar a atender com a supervisão dela, como você falou. E aí, o segundo marco é com 10 meses de curso, a gente vai para um congresso em São Paulo, Orto SPO, e aí chega lá eu vejo que aquilo que eu estava vendo no curso é o que está sendo falado no congresso, não é nada de diferente daquilo que está acontecendo, e talvez eu tivesse até uma noção do quanto que a gente estava na ponta ali, na vanguarda do ensino, né? Entendendo que, por exemplo, as palestras de pessoas que a gente conhecia, como vendo de artigos, eram as palestras, durante a especialização, né? Aquelas palestras mais concorridas, né? Sim. Então, vi muito tema que eu já tinha visto em 10 meses de curso sendo abordado no congresso e para muita gente ali, fora desse ambiente acadêmico, como sendo novidade. Para mim não era. Então, foram 2 pontos que eu me senti em segurança com a minha especialização. 6 meses quando eu começo a atender, 10 meses é o primeiro contato externo, né? Real, aquela choque de realidade. Essa é uma dúvida, né? Será que eu estou no curso certo, né? E ter essa consciência, né? Olhando externamente, via um congresso é interessante. E você não parou por aí, né, Davi? De ser da especialização, eu queria externar, né? É legal que esse momento vai ficar registrado, externar a minha felicidade, né? Porque o nosso propósito no Instituto, o meu propósito é tentar, não sei qual termo seria melhor, mas de alguma maneira ser uma base no sentido de, não base no sentido de você poder iniciar e ter uma fortaleza para subir o seu prédio, né, com quantos andares você quiser, né? Esse é o nosso objetivo. E a gente fica muito feliz quando a gente tem diversos ex-alunos e a gente vai ter a oportunidade nesses podcasts de conversar com cada um deles, entender as dores iniciais deles e como que eles venceram as dificuldades, que todos nós temos dificuldades, né, no nosso caminho, mas como que você, Davi, é um cara que eu considero muito bem sucedido na nossa especialidade, né, porque dali você consegue ir para o estrito senso, né, termina a nossa especialização, já você caminha para o mestrado, depois para o doutorado, e não só mestrado e doutorado, mas mantendo em paralelo uma atividade clínica que eu diria de bastante qualidade, com pessoas ao seu redor que te chamam para trabalhar também de qualidade. Eu queria que você contasse um pouco dessa sua trajetória pós-Smile, né, do seu mestrado, do seu doutorado, as pesquisas que você desenvolveu, né, e o quanto que esse início, essa base pode ter sido importante nessa caminhada. Não, foi muito importante, né? Primeiro porque eu fui para a Smile com a ciência, ou o que eu achava que era ciência, de que eu nunca faria nada disso. Ia terminar ali. Era a minha última pós-graduação, seria essa, né? E aí, entendendo lá durante o curso que uma das minhas barreiras principais, que era falar em público, ela estava sendo rompida com os seminários que a gente tinha frequentemente, né? E principalmente com o TCC, ou com o trabalho a monografia de finalização de curso, Que foi um sucesso seu, né? Foi bacana. foi um negócio que eu me preparei muito, Marcelo. Eu entendi o processo ali. Eu tinha passado 1 ano antes pelo da Débora, contando uma história rápida aqui, e eu vi ela fazendo tudo em cima da hora por conta de questões extras a ela até, e foi muito sofrido isso. Eu falei, 1 ano antes, eu não vou passar por isso, e eu resolvi adiantar a minha, ponto de 6 meses antes de eu ter que apresentar, a minha monografia estava pronta já. Então foi um negócio de ter 6 meses para me preparar a apresentação, me sentir confortável para fazer uma apresentação do jeito que eu achava que eu ia me sentir mais confortável, e atualizando o trabalho. E aí, quando aconteceu esse momento culminante ali de falar em público numa apresentação de monografia, eu estava nervoso, ansioso, como todo mundo fica, mas confortável com o nervosismo. Você estava com conhecimento, né? Você estava com conhecimento sedimentado. E sobre um assunto, eu posso errar aqui, mas um assunto super interessante, que eram já os protocolos novos, né, que surgiam para o tratamento ortopédico da classe 3, né? A classe 3 é o protocolo que o De Klerk tinha proposto em 2009 e o protocolo que o Liu tinha proposto em 2005.
E eu tava, uma das coisas que me incentivou para fazer esse trabalho é que eu tava lá, né, nesse congresso em 2010, né, que eu tava com 10 meses de curso, eu tava lá no dia que o De Klerk falou pela primeira vez sobre o tema. E eu tava lá num salão gigante, porém vazio, não tava tão cheio nesse dia, e eu tava me sentindo assim, como é que não tem todo mundo aqui, né? Depois falar sobre isso na especialização e abordar isso depois também em trabalhos no doutorado também, foi o que acabou me norteando ali, aquele primeiro E congresso. aí foi pro mestrado na UF, não é isso? Foi pro mestrado na UF, logo depois eu saí da monografia com vocês já falando, os professores já falando que você tem que fazer mestrado, cara. E até ali eu não ia fazer. E aí, e aí Você descobriu, né? Descobriu uma outra talento que você tinha, né? E eu acho que a Smile, ela tem esse legado, né, na sua vida de te despertar para isso, né? Yeah. E você se propôs a fazer um curso diferente, que você faz uma especialização diferente, e eu brinco e falo sempre isso, que eu acho que o instituto, ou qualquer escola de pós-graduação, ela tem que ter, evidentemente, uma qualidade, mas o aluno faz muito curso. Sim. Sempre escutei muito isso em Bauru, mas aí parece que o professor está jogando para o aluno, né? Lá, ele está querendo tirar o peso dele, professor, e jogar para o aluno, mas é a realidade, a gente vê dentro de uma turma, né, quantos alunos na sua turma que fizeram o curso no seu nível ali. Sim. Tivemos outros, mas teve outros que não ficaram nesse nível. E está tudo bem, eu acho que existe a particularidade de cada um, o momento que cada um está vivendo, a importância que cada um dá para aquilo ali. Tem um que consegue se dedicar mais, outro menos. Às vezes, situação até de trabalho, a gente entende perfeitamente isso. Mas foi muito bacana o curso que você fez, deu essa estrutura para você seguir, né? Mestrado na UF, depois conta um pouquinho, doutorado na UERJ, né? Pesquisas, o CETAC, fala um pouquinho aí. Mestrado na UF começou, logo depois eu já fiz a inscrição para o que era um processo seletivo e, ao mesmo tempo, vocês me chamaram para ficar de monitor lá, né? Então eu estava tendo, assim, uma oportunidade de, antes de começar o mestrado, ter um gostinho de dar aula de verdade, ter a responsabilidade ainda reduzida de um monitor ali. E aí, quando eu entro no mestrado de fato, eu já estou bem certo de que é aquilo que eu quero fazer, cara. Porque quando eu vou fazer a seleção para o mestrado, tinha uma perguntinha lá na prova que era bem pessoal, assim, do tipo, mas por que você quer fazer isso, né? Por que você está aqui fazendo mestrado? E a minha resposta foi, porque eu experimentei dar aula e vi que eu gosto. Foi essa a minha resposta. E aí, graças de novo a uma oportunidade lá da Smile que eu tive. E aí eu entro para a turma de 2014 lá do mestrado, na UF, eu faço mestrado lá concomitante às primeiras aulas que eu vou dando lá na Smile. Começa um pouco depois, mas enfim, começa a ter experiência de dar aula de fato com a experiência do mestrado de fato. E aí, aquele jeito, né, aproveitando vida de recém-casado, que a gente consegue ficar mais tempo sem dormir, não tem filho, não tem tanta responsabilidade, dou um jeito de tudo dar certo. E faço um mestrado um pouco da experiência daquilo que eu queria colocar em prática nas aulas depois. Tentando algumas coisas novas, recebendo incentivo e feedback dos professores. Então, o mestrado eu falo que entre mestrado e doutorado, o doutorado eu adorei fazer, mas o mestrado na UF foi uma situação assim que mudou, me firmou, me deu essa firmeza para entender que era aquilo que eu queria fazer. E aí eu resolvo fazer o mestrado depois na UF. Vou fazer o mestrado com o meu co-orientador doutorado na UERJ. Eu resolvo fazer o doutorado na UERJ com o meu co-orientador do mestrado na UF. E lá, em concordância, né, ao mesmo tempo quase que eu estou tentando um processo de doutorado na UERJ, eu começo a trabalhar no Centro de Tratamento de Anomalias Craniofaciais do Rio de Janeiro, que é o CETAC, que você mencionou, que é onde a gente trata pacientes com anomalias craniofaciais através do SUS. Ortodôntica, né? Parte ortodôntica. Todo o setor, eu responsável pela parte ortodôntica, que é o grosso do tratamento desses indivíduos, né? A ortodontia é responsável lá para o CETAC hoje por 60% dos atendimentos, por volta disso. Então, é um tratamento em que o ortodontista é o protagonista, é alguém que precisa entender daquilo. Eu tinha alguma influência ali já do nosso histórico da Smile com o Capelosa de ter interesse sobre o tema, né? Então, havia estudado, fui convidado por uma colega de turma minha, pela Gabi, para fazer parte da equipe. E fui
aceitei o convite nesse turbilhão aí de especialização ou de mestrado, seleção para doutorado, começando a dar aula, ter que montar um monte de aula ao mesmo tempo, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque lá é um lugar diferente, assim, é um lugar que a gente tem a oportunidade de tratar casos que são, ao mesmo tempo, desafiadores e gratificantes para a gente tratar. Existe quando você está aqui, né? Eu convivi 4 anos, 6 anos, né? Mas teve a pandemia no meio, convivi 4 anos mais intensos no Centrinho, né? No Hospital de Reabilitação de Anomalia Craniofaciais lá de Bauru, e não dá para explicar o que é energia do Centrinho, né? Eu chego aqui, eu tô falando em dar a pessoa, o funcionário, que nós temos funcionários públicos, os funcionários, os professores, os pacientes, o ambiente, a energia, o propósito que o Centrinho foi criado, aquilo emana, né? Você entra, não precisa saber da história, aquilo. E eu acho que tem muito a ver com a gente se doar, né, para o outro, né? E quando você está em ambientes onde aquela pessoa ela teve muito mais dificuldades que nós tivemos, nós que temos o crescimento, né, o desenvolvimento craniofacial normal, né? A gente tem outras dificuldades, mas não a que eles tiveram, né? Sim. Dificuldades funcionais, dificuldades físicas, dificuldades de diversos pontos, dificuldades financeiras, né? São muitas famílias realmente carentes, e quando a gente se propõe a estar num projeto desse, é prazeroso demais, né? É muito gratificante o retorno de felicidade quando você vê um paciente falando com você, né? Isso eu acho que é um presente de Deus, né? Você poder estar preparado para participar, né? E você está lá hoje, até hoje, né? Até hoje, e é isso, cara, é muito gratificante, é diferente, né, a sensação. Consultório é ótimo, adoro trabalhar no consultório, atendo aqui em Niterói e atendo na Barra da Tijuca, já há mais de 10 anos, e são coisas que são 2 lugares que eu adoro estar, mas no CETAC é diferente, assim, porque você vê a vibração de um paciente com cada conquista, entendeu? Acho que ele está mais ali, ele está mais duvidoso do que ele possa conseguir, então cada conquista é uma conquista de fato, assim, é o cara que sabe comemorar aquilo que está acontecendo com ele. E eu me envolvo muito com isso, né? Eu gosto dessas coisas, abraço, saio pra festejar, chamo quem não tá tão feliz pra ficar feliz, entendeu? Eu acho que Isso é muito bom. E a gente saber aqui hoje, nesse episódio com o Davi, ficar sabendo que a Smile te proporcionou o que você está vivendo agora também, te proporcionou um pouquinho, né? Na verdade, tudo você que fez, mas te proporcionou você ter um pouco de condições, entre aspas, técnicas, né, de estar ali, é bacana, né? Eu acho que a Smile proporcionar, o Instituto proporcionar, eu acho que é meio frio. O Instituto Smile proporcionou, não. É o professor Marcelo, né? Eu estou aqui com a minha experiência que eu tinha na época. O professor Leonardo Tavares Camardella, e depois, né, viram uma referência na área de modelos de pesquisa e na área de modelos digitais. Então, ele é um dos idealizadores do projeto Especialização em Ortodontia, né? Na época, Smile Cursos, né? Sim. Escola Smile Cursos, né? Hoje, nós somos o Instituto Smile carregando essa história. E o Léo, ele montou o primeiro cronograma da Smile junto comigo, pensando em detalhes, né? Então, assim, a sua formação tem um pouquinho do Leonardo, assim, no sentido de que ele participa, ele desenvolve a pesquisa dele usando a nossa estrutura física para trazer o scanner naquela época, né? O Bruno Grigo libera o scanner da DataShape, ai meu Deus, esqueci. DataShape era o Trios? Era da TriShape, mas era do sistema da empresa do Bruno. E aí o Léo começa a desenvolver lá também a pesquisa. Não sei se você ajudou o Léo. Ajudei, participei. O Léo abriu essa porta do mestrado para mim, na verdade, né? Porque eu entro no mestrado na UF, não sei se é só por isso, mas muito por conta de ter participado, já ter envolvimento ali com o pessoal. O Léo estava no doutorado na época, né? Da UF, lá na UF. E aí eu participo desses projetos dele que são
saíram alguns trabalhos clássicos da ortodontia digital, né? Validação de diversas formas de aquisição de modelo virtual. Um deles que a gente escreveu, que eu participei diretamente, virou capa do American Journal, a segunda capa brasileira, né? Segunda capa brasileira da American Journal, Leonardo Tavares Camardella, Davi Alencar, né, estavam nesse trabalho. E o trabalho, me corrija se eu estiver errado, os trabalhos do Leonardo, eles são muito citados pela literatura, porque são trabalhos basais nessa área de fidedignidade dos modelos digitais, né? São os trabalhos que levam as pessoas a usar corriqueiramente. O mundo dos scanners consultório vem depois desses trabalhos, né? Primeiro scanner de bancada e depois os scanners. E olha o orgulho nosso, o Léo, essa fera, foi um dos que idealizou a maneira que a gente ensina, o cronograma. Aí, além do Léo, a Estela Gouveia, né, que é uma pessoa maravilhosa, uma ampla experiência na área de ortopedia e com uma gana até hoje de ensinar absurda, né? Às vezes a gente se pega muito mais novo, gente, da onde a Estela tira essa energia para ensinar. Eu acredito que a professora Estela também tenha tido um papel marcante, eu acho, né, na sua formação lá. Muito, Marcelo. É interessante você mencionar essa questão da diversidade, né? Porque o Léo tem essa participação que eu falei, além disso, o Léo é sempre muito próximo da gente lá nos alunos, e a Estela é uma personalidade que demonstra paixão o tempo todo, né? Sabe que você olha para ela e... Então, eu erro diversas previsões da minha trajetória. A primeira é que eu não quero fazer mestrado e doutorado, já falei aqui. A segunda é que eu não... Só foi que eu ando ali um grande. Só é que cada vez mais, né? Vou me afundando mais. E a segunda é que eu não quero trabalhar com criança também. Sempre achei que ela fosse trabalhar com criança. E a Estela dá esse primeiro contato, assim, porque rompe aquela pediatria também. A mesma coisa, eu acho que para pediatria na faculdade serve um pouco como serve a horta. Às vezes ela assusta mais do que incentiva, pelo menos foi o meu caso. E a Estela, com a paixão dela e com os resultados que ela mostra e com a eficiência que ela tem, foi mostrando que esse tratamento, essa forma de tratar a ortopédia, pegar as crianças desde cedo para tratar, ela é determinante. Não é que eu não posso optar não tratar, eu não deveria optar não tratar. E eu acho que você ter... Eu trago a Estela para o nosso projeto porque ela que me colocou na área de docência. Eu até então fazia especialização, fazia pós-graduação em Bauru e tal, e que resolvi fazer o mestrado em ortodontia em São Paulo. Conheço a Estela. E ela fala, nossa, eu estou com um curso no centro do Rio, estou precisando de professor. Eu falei, não, Estela, eu estou fazendo um mestrado, eu tenho várias clínicas de ortodontia, preciso treinar minha equipe, montar aula para criar protocolos para eles, e é isso, eu não quero dar aula. E ela me perturbando, agora o Leonardo saiu, a Kineide saiu, eu estou sozinha, vai pelo menos dar uma aula tal. Cheguei lá, uma turma maravilhosa, eles adoraram a minha didática, porque eu já dava algumas aulas lá no mestrado, e eu sempre tive, desde a faculdade, quando eu ia falar alguma coisa assim, expor meu pensamento, as pessoas gostavam. Então eu já tinha, de maneira natural, uma desenvoltura para parte de falar, assim, nunca tive dificuldade. Aí Estela me coloca, eu adoro, quer dizer, entro para a docência por causa da Estela. E fica nítido dentro do nosso projeto a importância, porque não dá para você fazer uma ortodontia sem você entender, né? Desenvolvimento craniofacial, né? Crescimento, desenvolvimento craniofacial ali em nuances. Sempre gostei de dar essa aula na especialização. É isso que vai fazer a diferença na vida dos profissionais que procuram fazer uma ortodontia de qualidade, certo? Saber em que fase o paciente está, o que possivelmente, qual é a previsibilidade para esse crescimento, como que eu consigo ser um agente benéfico, né? Ou ao invés de ser um agente de malefícios, porque quando a gente não conhece esse desenvolvimento, acaba que a gente pode ser, sim, um agente, né? Gerar uma heterogenia, né? Por mais que seja consciente ou inconsciente, porque sem o conhecimento adequado de crescimento. Eu acho que a Estela, ela preenche muito bem essa lacuna dentro do nosso projeto. Tem muito conhecimento, né? Eu acho até o seguinte, a ortodontia se diferencia das outras especialidades mais por isso do que por outras coisas, né? O entendimento temporal, né? Como é que o paciente se desenvolve. Eu acho que a gente olha para um clínico geral,
para um endodontista, enfim, todas as outras especialidades, eles não vão ter esse conhecimento do que é normal em determinadas fases. E é determinante para a gente saber. Isso muda completamente o nosso planejamento. Por isso que eu acredito, Davi, queria que você me corrigisse se eu estivesse errado, é uma opinião, eu acredito muito que um gestor de uma clínica odontológica, gestor técnico, eu quero dizer, de uma clínica odontológica multidisciplinar, o ortodontista está muito bem preparado para esse papel. Ele é obrigado a conhecer o paciente como um todo, todo o seu crescimento e desenvolvimento craniofacial em diversas fases, né? Prever possibilidades de relações oclusais, relações esqueléticas e aumento de determinadas parafunções ou não, previsibilidade. Enquanto outras especialidades elas estão mais focadas estritamente, né, em questões, de repente, mais localizadas, vamos dizer assim. Não que eles também, né, não precisem abrir, mas eu digo que não dá para praticar ortodontia, né, sem conhecer o crescimento e desenvolvimento craniofacial, entender o paciente como um todo, né, e entender que o paciente está num caminho, né. E eu preciso interferir o mínimo possível nesse caminho, dando a melhor viagem para ele, né. Isso, exatamente. As outras especialidades, assim, minha leitura é que elas focam muito no agora, né? Não é uma crítica nem nada, é só uma interpretação, né? Que os outros todos têm problemas para resolver. Eu preciso de um implante agora. Eu preciso de um canal agora. Eu tenho um dente quebrado agora, eu tenho uma cárie agora. Então a resolução está no agora. Enquanto no nosso, apesar da maloclusão estar presente agora também, é um processo que a gente planeja para um ano daqui a um ano, como é que vai estar e qual é esse caminho para daqui a um ano. Ou quando é uma criança, qual é esse caminho daqui a 10 anos, né? Então a gente pensa em questões temporais maiores. Nossa visualização temporal ela tem que ser mais ampla. E a gente acaba dialogando, respondendo. Então concordo que o ortodontista tem que ser o gerente, né? O que funciona bem como gerente. É porque a gente acaba dialogando sempre com as outras especialidades, né? A gente tem demandas clínicas que precisam ser resolvidas por outro. A gente tem questões de trauma que precisam ser resolvidas por outro, ou de hábitos que precisam ser resolvidos por outro, né? Então, a gente já é obrigado a fazer uma gestão, uma microgestão como essa, quase que diariamente nos nossos casos de consultório. Davi, e agora esse desafio da coordenação da especialização ortodontia no Instituto Smile, né? O que passa na sua cabeça, o que te motiva, né, a estar com a gente nessa... depois começou lá a especialização, mestrado, doutorado, né? Você já deu aula em outros cursos também, e agora a coordenação ali na sua casa, né? O Instituto Smile, a especialização ortodontia. É isso que eu ia falar mesmo, é a minha casa. O que me motiva é isso, é estar em casa, é estar num lugar que eu estou há quase 15 anos aí já, conhecer cada cantinho daquilo lá e ver e ter a sensação de que esse lugar está crescendo cada vez mais. E a expectativa é tentar fazer o melhor para que a gente mantenha as nossas bases, né, focada em diagnóstico, focada no tratamento, no lido com pessoas, né, tanto os pacientes como os alunos e funcionários, mas tentando ser o mais moderno possível ao mesmo tempo, tentando ser atual. O que, na verdade, já era uma característica da Smile, né? Voltando naquele congresso de 2010, era um congresso que era quase monossilábico, o tema era autoligado. E eu, com 10 meses de curso, já entendi, já sabia o que era autoligado, já conhecia alguma coisa sobre o tema, então cheguei lá sem ser uma novidade para mim, enquanto alguns ortodontistas conhecidos mesmo, mas já formados, que eu via pelo congresso, estavam, nossa, mas eu nem sei o que é aquilo. E eu acho que é um mérito, né, de vocês, da equipe da Smile, que estavam lá desde antes de eu chegar, que construíram o curso, que a gente sempre trabalhou com essas novidades, né? Do autoligado ao mini implante, os alinhadores chegaram lá muito cedo, né? Como você falou com a tecnologia do Léo também, com o seu know-how, né, Marcelo, com alinhadores, a experiência que a escola tem, implementando caso alinhador no curso, já desde que... Esquecemos de falar agora, eu lembrei que esse coordenador, esquecemos de falar do professor Fábio Guedes, que também está no início e é um dos responsáveis por a estruturação desse primeiro cronograma, do que seria o nosso... uma coisa só que eu tinha na cabeça, assim, que foi muito meu, era aquela vontade de desbravar e vontade de fazer um curso que fosse voltado para o foco em detalhes,
que fazem a diferença e em pessoas, né? Então, entender cada aluno, né? Cada um tem um jeito, não tentar querer empurrar para todo mundo uma mesma maneira que não funciona. Então, pessoas, detalhes e tentar ensinar uma ortodontia que, independente do tempo, ela vai ser uma base para esse aluno subir o prédio dele, né? Esse é um dos nossos objetivos. E sempre, né, como você frisou bem, antenado nas coisas que estão acontecendo, né? Sempre mais atuais, ou que vão acontecer. Então, você vê os meus primeiros vídeos na área de ortodontia digital, 2019, 18, né? Quando assim, eu já estava falando dos 3 processos, de scan, design, print, e a gente comprando a primeira impressora 3D ali sem saber manejar. Então, essa é uma preocupação também, mas eu acho que isso, pessoas, detalhes, a parte humana que você fala atrás também do nosso paciente, foi bem bacana. Um dia desse, uma pessoa foi fazer um curso no Instituto de Imersão em Toxina e Preenchimento. Uhum. Chegou lá, ela falou que ela fez odontologia porque ela foi nossa paciente Olha que legal. do curso de ortodontia. Quando ela era nossa paciente, ela estava fazendo engenharia e largou a engenharia, começou a fazer odonto, ela adorava ali o nosso... E aí, quando ela é impactada, depois ela se forma, quando ela é impactada no Instituto Smile, ela olhou e falou, caramba, lá é o meu cantinho, ela fala no vídeo. Eu vou lá para fazer, eu quero fazer toxina de preenchimento, eu vou lá, porque a Smile, eu fui paciente da Smile de ortodontia. Então, esse carinho com o paciente, o carinho com o aluno, ser humano, olhar os detalhes, estar do lado de pessoas boas, né? Você vê Fábio Guedes, né? Onde o Fábio Guedes está na ortodontia, Leonardo Tabate, que é mais dela, Estela, você, né? E agora, um prazer de você estar fazendo essa coordenação. Agora, Davi, o que você falaria para quem está... Primeiro, o cara, ele é clínico, não sabe para onde ele vai. Eu vou fazer que especialização que eu faço? Qual o conselho que você daria para esse que ele sabe que não dá para ele ficar na clínica geral, ele está incomodado de estar na clínica geral, ele quer dar um próximo passo, né, em termos de se especializar mais em alguma coisa? Qual o conselho que você daria para essa pessoa de maneira geral? Clínica geral, o que você falaria para ele? Que ponto que seria importante para ele se importar nesse momento de decisão? Eu acho que eu falaria que eu encontrei na horta aquilo que eu achava que eu ia achar na horta, lá atrás, né? Eu falei, um atendimento em que você consegue, na verdade, lidar com pessoas de uma forma leve e entregar muito, né? Ainda que a ortodontia tenha essa questão temporal que a gente falou, o final é sempre aquele final, né? Aquela sensação de satisfação dos caras, né? Dos pacientes. Eu sou um paciente agora da minha esposa, né? E a gente faz um casamento com os pacientes, que é um casamento que é um casamento saudável, um casamento que não costuma ter a mesma duração, nem a mesma harmonia que em casos de outras especialidades. Eu trabalhei um tempo como clínico, né? Antes de ter a minha especialização em ortodontia. E aí você sempre tem algum estresse de uma restauração que não foi exatamente como o cara esperava, ou, enfim, aquele negócio que você tem que fazer para ontem, porque é algo que o cara tá numa urgência, né? Então, o comum da odontologia não é o preventivo, né? É você trabalhar com resolução de problemas imediatos. E aí, com problemas imediatos, com expectativas gigantescas. E eu acho que a ortodontia trabalha questões mais imediatas, né? Mais de longo prazo, por isso umas relações melhores, mas com expectativas mais difusas, que a gente consegue ir trabalhando melhor ao longo do tempo, alinhando essas expectativas com o paciente. E o que eu faço hoje no consultório, aquilo que eu falei no consultório, no CETAC, a gente dando aula, né? A gente ter a oportunidade de conhecer esses pacientes e conviver com eles de uma forma legal, trabalhar com pessoas de uma forma que não seja aquela forma que você vê normalmente quem trabalha com o público fala, odeio trabalhar com o público, né? A ortodontia me proporcionou isso. Tanto que eu não faço mais nenhuma outra especialidade hoje. Eu sou um ortodontista mesmo, eu só faço isso. E eu também, eu sou feliz assim pra caramba. Eu acho que a ortodontia, que eu poderia falar assim para uma pessoa dessa, assim, o que esperar da ortodontia? Eu acho que é você usar muito seu mental, né? Cada vez mais, né? Na ortodontia a gente usa bastante o mental, e quando bem conduzido, né? Esse planejamento,
a gente tem uma forte tendência a ter consultas que são mais leves, prazerosas, de muito mais conversa com o paciente do que procedimentos pesados, invasivos para o paciente, cansativos para você, né? Com possibilidade de dar errado, né? A possibilidade de dar errado, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia, alguma outra coisa que naquela hora ali a gente consegue ter uma previsibilidade excelente Isso. das consultas que vem à frente, e consultas leves, prazerosas, onde você tem hoje muito mais um monitoramento do que você está fazendo, Sim. né, ou do que você está propondo, e muitas ferramentas que vão facilitar a você hoje não precisar desculpa o termo, mas ficar em cima do paciente naquela cadeira ali né, e chegar a ser cansativo para o paciente e para o profissional, né? Então eu acho que a ortodontia, principalmente a ortodontia atual, ela vai de encontro às necessidades, aos anseios, às expectativas da sociedade, no intuito de não ter consultas que, né, a ortodontia antigamente, banda na boca toda, bracket, seio, 1h30 para colar aparelho completo, 2 horas para botar não sei o quê. Que o cara já saía sentindo ecola, né? Cara, cara, loucura, ia tirar o aparelho, nossa, tirar todas as bandas, ficava no diastema, ver se tem cárie, quer dizer, era uma coisa, né, que a gente poderia falar hoje bem, né, pensando nos dias de hoje, bem rudimentar. E hoje não, a orto, ela consegue consultas onde o paciente, ele consegue ter uma ideia de como que vai ser mais ou menos conduzido o caso dele previamente, antes de a gente começar a tratar. A gente consegue, durante a consulta, ter coisas mais visuais, onde mostra que as coisas estão indo, estão evoluindo, ter aparelhos que para eles são mais confortáveis, porque são mais estéticos, porque deixa ele comer o que ele quer. Então a gente caminhou no sentido de fazer com que a ortodontia, que hoje é prestada para os pacientes, ela seja mais leve para o paciente e leve para o profissional. Então eu acho que quem hoje faz odontologia, quer ter uma clínica leve, quer utilizar muito mental, planejamento, ver, né, planejar e depois ver aquilo ser conquistado, trabalhar com autoestima, né, que é muito prazeroso você entregar, por exemplo, um caso maravilhoso para fazer uma estética, né, para fazer uma plastia, uma reanatomização, e o cara fica com um sorriso. Essa semana a gente teve o curso de imersão em resina composta no Instituto, onde 3 ou 4 ex-pacientes de ortodontia ou pacientes que estão terminando a ortodontia comigo foram ser pacientes para fazer reanatomizações, complementos com resina, melhorando a harmonia e também, em alguns aspectos, a função. Mas, basicamente, estética. 3 deles voltaram no consultório, 2, Leonardo, Silvio e mais um agora que eu não estou lembrando, Marcos. Caramba, Marcelo, muito obrigado, cara, pela oportunidade, cara, achei lindo. Então, assim, é a ortodontia. Aí eu pego e mostro como é que era no início, ó, tá vendo? Como eram os seus dentes, não dava para fazer esse trabalho. Agora, depois da ortodontia, era como a gente harmonizou tudo, deu uma função adequada, os dentes estão recebendo forças adequadas e agora você é candidato a fazer de uma maneira, uma maneira sólida mesmo, né? Uma coisa que tem forte tendência a durar. Então, eu acho que a ortodontia, ela proporciona para a gente isso, né? Uma melhora de autoestima, entregar um trabalho bacana e ter uma clínica que eu acho bem bacana. Eu atendo vários pacientes no dia que eu faço meu atendimento, então são várias histórias. Eu tenho tempo para contar história para eles e para me relacionar com eles e eles contarem história, coisas que há 20 anos atrás, quando eu comecei a ortodontia, era mais difícil. A gente tinha que ficar colando bracket e caiu o bracket, né? Então, assim, é uma nova especialidade, né? As bases são as mesmas, mas as ferramentas fazem com que a gente tenha uma especialidade bem renovada, né? Modernizada. A 4ª paciente que você falou aí fez contato comigo. E também super satisfeita, a Jéssica. A Jéssica, ela era relacionada com o Ismael, não? Com a Ismael. Jéssica. Só que ela fez ortognática com uma amiga minha, e aí eu tenho contato com ela. Ela era facilonga. Era facilonga. Ela fez ortognática. E aí eu tinha recomendado a ela que fizesse o acabamento em resina, a reanatomização, ela estava meio que enrolando. Apareceu essa oportunidade, foi lá fazer e falou, ainda bem que eu fiz. Valeu, super bacana. E a outra coisa, só para terminar, responder essa pergunta que eu falaria também, Marcelo, é previsibilidade. Acho que a gente já abordou um pouco disso, né? Mas voltando àquela questão da microgestão, além da consulta ser, hoje em dia, muito mais um ato de gestão do que de botar a mão na massa propriamente dito,
a, você tem aquela recorrência, né? O paciente não é você seu por um mês, ele é seu por 1 ano, 2 anos. Então, o cara que é clínico, que vai começar, ele é muito rápido essa trajetória comparado com outras especialidades, muitas das vezes. É muito rápido essa trajetória de você encher uma agenda, ou de você ter pelo menos uma renda mais previsível mensalmente. Recorrente, né? Você tem aí, E o que eu acho bacana também, Davi, é além da receita recorrente, você fazendo um planejamento, conduzindo bem o caso, a tendência desse paciente se tornar um paciente fiel a você, a família, né? Eu brinco que é igual você vai toda hora num lugar, toda hora no supermercado. Se o cara botar uma outra prateleira com alguma coisa ali, você já gosta daquele supermercado, você já é bem atendido ali, a tendência é que aquela exposição ali pode ser que você compre outros produtos, e no nosso caso, outros serviços, já que é aquele ambiente que você gosta, né? Você vê essa aluna agora, ela foi paciente nossa, agora voltou para ser aluna, por quê? Porque aquele espaço, eu gosto dele, eu confio nas pessoas que estão ali, então a horta, ela te propicia isso, né? Se você faz uma boa relação, você tem o paciente para a vida toda, você tem a família dele, você tem os filhos, né? Hoje eu já trato filhos, amanhã netos de pacientes meus, porque eles me têm como referência, vão ao consultório e dali geram outras necessidades odontológicas. Então, é bacana para que você crie uma relação fidedigna, e nós sabemos, né? E somos limitados no atendimento. Nós não vamos conseguir atender 10 mil pacientes. Então, não é de assim, ao longo do tempo, poxa, se eu tenho um número de pacientes adequados, de repente que enche a minha agenda e você é um cara que vou ter sempre a agenda cheia, porque, né, eu cuidei dos meus pacientes e a Fluentid proporciona isso também, né? Essa recorrência do serviço, né? E assim, como eu falei, eu trabalhei com clínica. Você também trabalhou com outras especialidades, né, Marcelo? Mas a horta é aquele porto seguro, né? Um negócio que a gente é confortável, né? É um atendimento diferente, assim, para todo mundo, acho até para o paciente também. Então eu não trocaria nenhuma outra especialidade pela horta, não. Eu tô feliz. Começamos aqui essa sequência de podcasts que nós vamos fazer, Case Smile, com o objetivo de a gente mostrar histórias reais, e a gente está aqui com a história do Davi, que começa na odontologia na UF, né, um excelente curso na graduação, e depois, no meio desse caminho, depois da graduação, nos encontra, né, e a gente aqui relembrou de várias histórias, de várias pessoas que são muito importantes. O Bruno, que você trabalha hoje, né? O Bruno que me convidou para você estar, que você trabalha com ele também na Barra, né? Na Barra, isso. Trabalha no CETAC com ele, a gente tem um imenso prazer no Bruno, né? Nós somos o primeiro professor que vai na Smile para dar aula de anatomia é o professor Edelto. Da UF, indicado pela Estela, e depois o Bruno era um grande braço direito dele também, e aí o Bruno Dias vem através dele, e a primeira lousa que a gente teve na Smile de montar, eu estava montando, que eu recebi o Edelto, ele: Oi, menino, eu posso te ajudar aí? Mas você quem não? Eu sou o professor que vai dar aula aí. Antes dos alunos chegarem, eu ajustando. Eu me lembro disso como se fosse hoje. E o Bruno vem nessa linha, né, do Edelto. Depois vem o Bruno com a parte de cirurgia, né? E a gente sabe também que quilate que tal, né? O Bruno hoje, o seu trabalho, né? Então, a gente é muito feliz de estar aqui nesse podcast contando as histórias reais da Smile, né? Os frutos que a Smile, o terreno da Smile proporcionou, né? Na verdade, os frutos eram excelentes, o terreno era bom, né? E as coisas, graças a Deus, aconteceram. Fique ligado aí que a gente vai ter muito mais histórias reais como essas. Um abraço e até a próxima. Quer falar alguma coisa no final, Davi? Alguma mensagem no final? Eu não acho que eu tenha, sem querer te falar, mas eu não acho que eu seja uma história de sucesso, mas eu acho que como eu já mostrei aqui, eu tô fazendo uma horta muito mais do que eu achei que eu fosse fazer. Tô muito feliz, indo muito mais longe do que eu achei que eu fosse ir, e tratando mais gente do que eu achei que fosse tratar. Então, tudo isso graças a Smile, na verdade, porque foi um capacitador, claro, isso aqui a gente não discute, mas também foi um lugar que me abriu portas e abriu a visão para um monte de questões ortodônticas secundárias, que talvez eu não... podem ser secundárias, né? Você não vai procurando a especialização, como eu não fui, um mestrado, você não vai procurando uma segunda pós-graduação.
ou você não vai procurando formas de atender pacientes com anomalias, como eu também não fui. Mas o fato de ter conhecido essas possibilidades me possibilitou fazer isso hoje, e eu sou muito feliz fazendo tudo isso. Isso no ensino, você tá no ensino, é difícil, né, Davi? A gente tem que, às vezes o aluno chega lá, mas aqui é só capelosa? E a gente fala, não, a gente tem um método de diagnóstico que a gente acha muito importante para você entender quem o paciente é, as suas possibilidades e limitações, saber o momento que o paciente está vivendo e para onde ele vai, né, em termos de crescimento e desenvolvimento. Agora, o que você vai fazer, você pode tratar com o braço que você quiser, com o aparelho que você quiser. A gente dava essa amplitude para os nossos alunos. E eu gostava quando os alunos às vezes falavam, poxa, mas na parte de tratamento eu queria ter aprendido o aparelho XYZ. E eu sempre falei isso, a nossa proposta nunca foi demonstrar todos os aparelhos, que é até uma coisa impossível hoje no tempo que você tem de especialização, como os alunos chegam, novatos, não tem como. Mas a parte diagnóstica, eu acho que ela precisa ser uma base que não vai limitar o aluno, pelo contrário, vai abrir os horizontes do aluno para que ele, né, e aí surge um CETAC, surge anomalias, surge diversas outras situações a partir dessa visão mais conceitual de quem o paciente é, né? Porque aí eu mesmo boto na minha cabeça e pensar, caramba, eu posso usar isso aqui, eu nunca vi ninguém usar isso aqui para aquilo, mas de repente faz sentido, né? Dentro das necessidades que eu tenho e tal. E eu acho que muitos alunos nossos têm a noção clara disso, né? Que deixar o aluno com a visão ampla e aberta, né? Não fazer um curso que deixa o cara limitado, né, a uma receita de bolo, aquilo ali. Isso é um diferencial, né, Marcelo? Eu converso com muita gente, né? Tem muitos amigos no meio ortodôntico, né? Como eu acredito que você também tenha. E o que eu vejo com esses amigos é que boa parte deles se tem alguma queixa com relação a isso. No meu curso eu não vi tal coisa, no meu curso eu não vi tal coisa. E, como você falou, todo curso vai ser incompleto por essência, né? Um curso completo levaria uma vida inteira. Mas a gente consegue, eu acho que a gente consegue nas mãos, pelo menos dar uma noção básica, uma noção essencial, firme, para que a gente possa, depois que sai do curso, se aventurar, sem ser uma aventura tão arriscada, em questões que a gente não foi capaz de Por abordar. isso que eu brinco que a gente dá a base. Você tem o terreno, fincamos lá a estrutura para criar o maior prédio que você quiser. Agora, os andares, você que sabe, se o prédio vai ter 3, 4 andares, 5, um puxadinho para lá, para cá, né? Mas é prazeroso. E foi, mais uma vez, me despedindo, foi um prazer te receber aqui, Davi, a disponibilidade do seu tempo, contar a sua história. E mesmo que você não concorde, a sua história é uma história de sucesso, mas eu acho que é bacana o que você falou assim, né? O sucesso, ele é subjetivo, e eu acho que são as expectativas, é o que né, você hoje faz muito além do que você imaginava, né? Então isso é bacana demais. Obrigado aí, Marcelo, por ter me recebido. Espero que vocês tenham gostado da conversa. Eu gostei. Um abraço a todos e até a próxima.